Meu irmão, para dar continuidade, né? Para estar finalizando esse vídeo em três pontinhos. Perdoa aí, ficou um pouquinho grande esse penúltimo que eu fiz. Irmãos, o propósito de passar essa mensagem para você. Talvez você vai até querer falar, esse irmão tá falando umas coisas duras. Não, irmão. Não é duras. São palavras que muitas vezes a gente precisa ouvir. Muitas vezes nós está dormindo. Tudo está acontecendo em nossa volta e nós está achando que está tudo normal. Não tá. Então Deus colocou no meu coração, você que vai assistir, sabe, é para você, não é para ficar com medo, não. Nós com Deus, nós não fica com medo. Nós com Deus, nós temos temor. Não temor do diabo, temor do homem, do que está vindo aí, doença, não. Nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e lançar nossa alma no inferno. Esse é Deus. Mas se nós estiver junto com Ele, pedindo proteção dEle, pedindo misericórdia dEle, obedecendo as palavras dEle, os mandamentos dEle, por que motivo Deus ia nos castigar? Por quê? Deus não vai fazer isso, porque Ele diz que não vai. Muito pelo contrário, Ele vai nos dar a salvação eterna. Ele vai permitir eu e você morar junto com Ele a eternidade. Ele vai nos ajudar a ter uma vida, ainda que pouca aqui nessa terra que nos resta, mas buscando a Ele e transmitindo para a raça humana que há um Deus que pode salvar, que ainda pode ter misericórdia deles, para que eles possam se arrepender. Porque a própria palavra diz que Deus não tem prazer na morte de um pecador, mas que antes se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então Deus, Ele quer que eu e você se arrependa daquilo que é errado que nós praticamos. Porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E o poder de Satanás, o domínio de Satanás sobre a raça humana é o pecado. Porque Satanás sabe que se ele manter a pessoa no pecado, aquela pessoa está distante de Deus. Porque Isaías 59, versículo 2 em diante, diz que o que faz separação do homem, da mulher, do jovem de Deus é o pecado. E Satanás sabe disso e ele luta, por isso que ele luta para que eu e você viva no pecado. Porque ele sabe que a palavra de Deus é fiel. Ele sabe que Deus não volta a sua palavra atrás. Por isso que ele luta para que as pessoas não se arrependam. Por isso que Satanás luta para que você não conheça a verdade. Porque ele sabe que você conhecendo a verdade, você vai se arrepender. E se você se arrepender diante de Deus, você vai ser salvo. Você vai ser curado, você vai ser transformado de glória em glória. Por isso que ele luta para que você não conheça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque nele se encontra o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Irmãos, nós temos que crer que Deus é real, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam, que o amam. Irmão, é impossível agradar a Deus se a gente não acreditar na palavra dele. O objetivo de Satanás é que eu e você não acredite na palavra de Deus. É bíblico. 2 Coríntios 4:4, o príncipe deste mundo, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não creia em Cristo, no Evangelho de Cristo, que resplandece a glória de Deus. Mas, irmão, se eu e você abrir o coração e buscar e der crédito essa palavra com fé, com convicção, nós vamos ser salvos por Deus, por Jesus Cristo. Ele vai enviar anjos poderosos ao nosso favor, nos proteger, vai nos limpar do pecado, vai nos ensinar através da sua palavra que há uma aliança de salvação, para que eu e você venham estar na posição para quando Jesus voltar, o noivo, e nós somos a noiva, a igreja. Irmãos, e ele não vai haver casamento com a noiva de qualquer jeito. E sabe quem Jesus deixou para preparar a noiva?
O próprio Pai, o Espírito Santo. O amigo do noivo é o Espírito Santo, ele que vai preparar a igreja. Você acha que o Espírito Santo vai preparar qualquer noiva para o noivo? Não. Por isso tem que ser santo, puro e adornado, sem mácula e sem ruga, sem pecado. Resumindo tudo, uma igreja sem pecado. Não pense que eu e você viver no pecado, na desobediência, nós vamos alcançar misericórdia. Não vamos. Agora, se eu e você reconhecer e se arrepender diante de Deus, há tempo. Porque Deus, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se eu e você estamos no pecado e dizemos que não estamos em pecado, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Mas se eu e você, no versículo 9 diz, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, se nós realmente confessar a Ele e se arrepender dos maus caminhos, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo engano, de toda mentira, de todo pecado que nós vivíamos praticando. E Ele nos liberta, porque Jesus diz em João 8:34, aquele que vive no pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Mas aquele que verdadeiramente o Filho de Deus liberta, verdadeiramente é livre. Então, quando eu e você somos libertos por Cristo, pela sua palavra, limpo pela sua palavra, nós somos verdadeiramente livres. Somos santos, separados por Deus no mundo do pecado. O que é a palavra santo? A palavra santo não é que você é melhor que o outro, não. A palavra santo é você ser separado por Deus. Deus te separa do mundo. Ele te tira das práticas do pecado. Para quê? Para você ser diferente. Para que você venha a ser a diferença. Para que você seja a luz do mundo e o sal da terra. Para que pessoas olhem para você e vejam realmente quem era essa pessoa. Essa pessoa fazia tanta coisa errada. Olha o que ela é hoje. Deus é real. Deus muda mesmo. Só que Deus não muda só eu. Deus muda você também. Deus muda a tua família. Deus muda a minha família. Deus muda todo ser humano que aceitar Ele mudar. Porque é esse propósito que o Espírito Santo veio. Para convencer eu e você do pecado, da justiça, mas também do juízo. Que há um juízo. E o que está acontecendo na raça humana, irmão, é juízo de Deus. Deus, Ele não volta a palavra dele atrás. Ele dá chance, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é amoroso. Mas a Bíblia diz em Salmo 89, 14 e 15, que a base do seu trono é juízo e justiça e misericórdia. Então é juízo, justiça e misericórdia. Então, irmão, não brinque com Deus, se aproxime de Deus por amor, por verdade, porque Ele está te dando chance. O único que pode nos livrar do que Satanás está preparando nessa terra é só Jesus Cristo de Nazaré. É o único que pode nos proteger e Ele vai. Se eu e você abrir o coração, não brinque com a tua salvação, porque Satanás ele não brinca. Aonde ele está, ele faz um estrago grande. Ele arrebenta. Ele estava no céu. Se ele não fosse expulso do céu, ele tinha feito um arrebento no céu. Quando ele foi para o Éden, ele arrebentou com Adão e Eva, com Caim, com aquela geração toda. Tanto que Deus mandou um dilúvio por causa da maldade do coração do ser humano. E assim ele continuou geração, foi preso, teve um certo período na raça humana, que ali muitos se converteram, muitos abriram o coração, mas depois agora mostra que ele foi solto e ele sabe que tem pouco tempo e ele vai arrebentar. Se prepare, porque o diabo ele não brinca, ele arrebenta. E o único que pode nos livrar e nos proteger é Jesus Cristo. Então corra para Jesus enquanto é tempo. Não brinque com a tua salvação, com a tua alma, com a tua eternidade. Que Deus abençoe a todos, que nós juntos se unam em Cristo Jesus, para que nós sejamos preparados por Deus, pelo Espírito Santo dele, para nós morar no céu, em nome de Jesus.